muito boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A casa é sua, pode entrar. Estamos começando mais uma edição do MS Urgente aqui pela tela da Band, com imagens da onde, Claudir? Falhou o drone aí, foi? Falhou? Não tá sem gasolina para subir o drone? O drone não é gasolina animar, ele é feito de bateria. Ah, dormiu fora da tomada o drone. Beleza, né? Brincadeira, daqui a pouquinho tem imagens aí. Ah, tem lá, rotatória da Mato Grosso. Eu sabia que tinha. Olha lá, ó. 11 horas e 31 minutos, 29 graus. Imagens aí do nosso piloto Gabriel Marquesi. Aliás, Gabriel, preciso falar com você. Se estiver me ouvindo aí, eu preciso que você depois venha aqui na Band que nós vamos conversar, meu querido. 11 horas e 31 minutos, uma excelente quarta-feira para você. Vamos juntos até às 12 horas e 30 minutos aqui pela tela da Band com o jornalismo sério, imparcial e, acima de tudo, dando aquela porrada nos vagabundos. Você sabe que aqui, pau que dá em Chico, dá em Francisco, aqui nós não alisa vagabundo, não. E eu já tô dando um recado aqui agora, que daqui a pouquinho o pau vai cantar aqui nas costas de autoridade, meu irmão. Tu acha que é só ladrão de galinha que aparece aqui no programa, né? Não. Aqui caiu no paredão, vai pro ar, não tem conversa. Daqui a pouco você vai ver o trabalho da polícia em combater os seus próprios colegas. É duro, né, cara? Não é fácil, não. Eu fico me imaginando aqui, eu denunciando um jornalista aqui, não é fácil você denunciar um colega. Imagina você prender um policial. Não é fácil. Mas hoje, infelizmente, nós vamos ter que falar sobre isso. E vamos falar também, dá uma olhada. Você vai ver no MS Urgente desta quarta-feira. Onda de assaltos no bairro Pioneiros deixa os moradores desesperados. Nesta edição, a gente fala sobre assédio sexual. Um idoso foi preso após desembarcar de um ônibus, onde ele estava molestando uma passageira. E ainda nesta edição, acusado de feminicídio comete suicídio dentro de uma delegacia. Tudo isso e muito mais no MS Urgente desta quarta-feira. Bem, você viu aí os destaques desta edição. Continua com imagens aí do Gabriel Marquesi mostrando a rotatória da Mato Grosso com a Via Parque. Para você, uma excelente quarta-feira. Lembrando que hoje nós temos também direito de família, hoje aqui no nosso programa. Esse tema, todas as vezes que a gente coloca esse tema no ar, ele é campeão de participação, campeão de mensagens através do WhatsApp. Quando a gente solicita para a equipe lá do Dr. José Rosa que fale sobre pensão alimentícia, aí o WhatsApp da Band congestiona. Então hoje nós vamos falar sobre isso, né, a pedido da nossa produção, um tema bastante recorrente que é pagamento. Os advogados chamam de pagamento de provento, mas fala de pensão alimentícia mesmo, né? Você que é vagabundo, que fez filho, não paga pensão, daqui a pouquinho o doutor José Rosa vai educar você. Né, Zé? O doutor José Rosa que já se encontra aqui no nosso estúdio, mandar um abraço para ele, doutor Jackson Yamashita também. E daqui a pouquinho a gente fala sobre direitos que a mulher tem e pode, e não é só a mulher, viu? A última vez que o doutor José Rosa veio aqui, a gente aprendeu isso com ele também. Não é só a mulher. Homem também pode pedir pensão. Você vai descobrir, viu, Paulinho? Se você já tem filho por aí, se você criar o filho, você pode pedir a pensão. Sabia? Pode pedir, o marido também pode pedir. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Mas antes, vamos lá para o bairro Pioneiros. Assalto registrado com câmeras de segurança mostra a situação de desespero que os moradores estão enfrentando. Dá uma olhada nessa cena. Parece dois leões raivosos para cima da vítima, né, cara? Olha aí, ó. Arma na cintura, ou entrega o celular ou morre. Isso em plena luz do dia, viu, comandante-geral da Polícia Militar? Alô, Coronel Monari, comandante metropolitano da capital. Os seus homens têm que começar a bater duro aí nesses caras. Eles estão estão assaltando perto de posto policial, só para o senhor ter uma ideia, tá? Estão ficando autoconfiantes. A reportagem na tela. As imagens mostram o momento em que duas mulheres e uma criança são rendidas ao serem encurraladas próximas a um portão. Os assaltantes ameaçam,
Um deles desce da moto e tenta tomar à força o celular de uma das vítimas. Assustada, a vítima então joga para dentro do portão de um estabelecimento comercial na tentativa de proteger o objeto. Os ladrões vão embora. Nesse outro ângulo, é possível ver o desespero das vítimas. Conforme moradores, a região está dominada por bandidos que usam a rua como corredor por dar acesso a outros bairros da região. A Pioneira aqui, vamos colocar assim, é rota. Los Angeles, Camburu, então, é muito difícil de falar assim, às vezes estão passando por aqui, né? E geralmente quando roubam, geralmente as vítimas roubam assim, pega 2, 3, 4 vítimas na mesma rua às vezes, porque eles vão parando mesmo. Esse é o local do assalto que foi registrado pela câmera de segurança. Aquela foi a câmera que conseguiu registrar todo o momento da ação, no qual os assaltantes acabaram encurralando essas mulheres e assaltando por vez. A informação que nós tivemos ao chegar aqui no local é que, além desse assalto, um outro também poderia ter sido registrado nesse mesmo dia, a poucas quadras daqui, também envolvendo uma senhora que teria perdido seus pertences para esses bandidos. E a polícia desconfia ainda que possam ser os mesmos indivíduos que estavam participando desta outra ação. Um outro comerciante passou pedindo as imagens para ver se a vítima reconhecia, mas provavelmente teve mais vítimas sim, da dupla, no mesmo dia. Esse comerciante, que prefere não se identificar, conta que há 2 anos chegou a ser amarrado dentro de seu estabelecimento, até que seus veículos fossem roubados. Entraram o pessoal armado, levaram uma caminhonete da gente, um outro carro pequeno, que um cliente estava aqui. E assim, sempre tem. As câmeras daqui sempre flagram alguma coisa e sempre a Polícia Civil está aqui, pedindo as imagens, então, vamos falar assim, tá meio corriqueiro. Isso aqui direto acontece mesmo. Olha, você imagine a polícia fazer aqui uma orientação para a sociedade. Antigamente tinha um assalto e falou, olha, tome cuidado, você sair depois da meia-noite, né? Ficar num lugar escuro, né? Agora, sair 8 da manhã, como é que faz para ir na padaria comprar pão? Os miseráveis estão soltos na luz do dia, cara. Os caras estão soltos na luz do dia, meio-dia em ponto, sol a pino. A dona de casa indo ali no mercado comprar um negócio, os caras pulam nela, velho. E aí, faz como? Responde pra mim, alô, comandante da polícia. Tá difícil, viu, cara? E os dois fizeram um arrastão aí. Esses assaltos foram orquestrados no mesmo bairro, no mesmo dia, provavelmente os mesmos vagabundos, porque estão se sentindo autoconfiantes. Você sabe o que significa isso? Falta de polícia nas ruas. Né? Esse negócio da polícia, a polícia vai lá atender. Tá sim, mas tá lá nas Moreninhas. Aí vai lá no Pioneiro atender. Enquanto ele vai lá no Pioneiro atender, o cara faz um assalto lá na Moreninha. Fica igual um gato e rato, né? A polícia aparece aqui e os caras assaltam lá. Deixa eu falar aqui para você sobre a Paxeal do Brasil. Atenção, Paxeal do Brasil. Olha, você que precisa de medicamentos com um custo acessível, a Paxeal do Brasil, farmácia através da Real Mais, tem uma campanha para facilitar a sua vida. Todos os medicamentos que você precisa, você e sua família, você que está com mais idade, você que é idoso, você pode fazer o pedido através do Disque Entrega com hora programada. É isso mesmo. Não é só ligar lá na Real Mais que eles vão entregar o medicamento em qualquer horário, não, Marcos. Eu vou estar hoje na minha casa depois das 15 horas. Às 15 horas, o motoqueiro, o motoboy da Paxeal do Brasil vai lá entregar o medicamento para você. Gostou da ideia? Liga lá, 3322-1600 e o 67992264380. Vamos seguindo com o programa? Gente, olha, eu disse que hoje o programa ia mostrar aquilo que, em via de regra, a gente não acha interessante mostrar. A gente não gosta de mostrar. Eu, particularmente, não gosto de mostrar. Policiais sendo presos. Ô, Marcos, mas você é corporativista? Eu não sou. Eu sempre digo aqui, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Só que você vê a força policial, o policial, seja militar, civil, PRF, PF, sendo preso, significa que pelo menos naquele momento, naquele lugar, o crime prevaleceu, né? Mas a gente sabe que a polícia está em cima e é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu vou conversar com o Silvio Ferreira, que está com o pessoal da polícia, que através de uma operação orquestrada prendeu vários homens que antes vestiam a farda, jurava amor à nossa pátria,
mas se vendeu para o crime. E nesse caso, especificamente, o contrabando de cigarros. Deixa eu conversar com o Silvio Ferreira, que está lá na sede da Polícia Federal. Silvio, boa tarde para você, obrigado pela sua participação. Quais são as suas informações, companheiro? Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do MS Urgente, primeira edição, e a nossa equipe. Nós estamos aqui na Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande, onde, para falarmos sobre essa operação importantíssima que a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal desencadearam nessa quarta-feira com mandados de busca e prisão, apreensão e prisão de envolvidos em um grande esquema de contrabando de cigarros nos estados de São Paulo, Paraíba e Mato Grosso do Sul, dentro da chamada Operação Trunk, que desarticulou essa organização criminosa responsável pela entrada de grandes quantidades de contrabando de cigarros contrabandeados no país, e inclusive resultou sim na prisão de agentes suspeitos de envolvimento no esquema policiais rodoviárias federais. E nós conversamos justamente sobre isso agora com Luiz Alexandre Gomes, que é superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal, que demonstrou para a gente aqui durante coletiva encerrada há pouco aqui na superintendência, a preocupação da instituição em, se necessário for, cortar na carne. Luiz, superintendente, essa situação mostra o comprometimento da Polícia Rodoviária Federal em manter a idoneidade e a imagem inabalável da instituição. Sem sombra de dúvida. Boa tarde. Sem sombra de dúvida, é um compromisso da Polícia Rodoviária Federal, é uma obrigação de todo policial e da nossa instituição, e justamente foi dessa forma, em razão dessa necessidade, que nós estamos trabalhando em conjunto com a Polícia Federal há mais de um ano, desde julho de 2018, acompanhando e colaborando nessas investigações e atuando também nos assuntos correicionais pertinentes à Polícia Rodoviária Federal. E em razão dessa possibilidade, na realidade dessa constatação em tese desses policiais rodoviários federais envolvidos com a facilitação de contrabando e com a organização criminosa, desencadeou todo esse trabalho e que acabou culminando no cumprimento de mandado de prisão em desfavor dos mesmos. Em quais circunstâncias eles foram presos e em quais unidades, em quais momentos do plantão dos policiais depois de desencadeada a operação? É importante destacar que toda a ação foi planejada em conjunto desde o seu início, E agora, para o cumprimento dos mandados de prisões também da mesma forma. E entendemos os responsáveis por esse trabalho, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que o cumprimento desse mandado de prisão dos policiais rodoviários federais deveriam ser ao término do plantão de serviço dos mesmos. E dessa forma que ocorreu. Um foi cumprido na nossa unidade operacional em Rio Brilhante e o outro na unidade operacional em Dourados. Eles devem agora responder por processos internos da Polícia, da Corregedoria, da Polícia Rodoviária Federal, pelo suposto envolvimento nesses casos. Exatamente, Além do processo crime, que eles vão responder, também terá o processo administrativo disciplinar para, ao final, a decisão da administração a respeito da conduta de seus servidores. Muito bem, nós conversamos então com o Luiz Alexandre Gomes, que é superintendente regional da PRF, e a Operação Trunk, que é realizada em parceria, em conjunto, melhor dizendo, com a Polícia Federal, realiza esses mandados de busca e prisão preventiva em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Rio Brilhante, e ainda nos municípios de Embu Guaçu e na capital paulista, além de buscas em uma cidade no interior do estado da Paraíba, em que um braço dessa quadrilha, dessa organização criminosa, agiria com, inclusive, a participação de um vereador de um município do estado nordestino. Nós vamos conversar agora com Cléo Mazotti, que é superintendente da Polícia Federal em Campo Grande, que nos traz mais detalhes sobre o que ainda será realizado nesse processo e o que foi possível fazer desde a primeira apreensão realizada em julho do ano passado de uma carga que estava em um caminhão de mudanças. Superintendente, essa apreensão, inclusive, deu nome à operação e desencadeou novas apreensões? Boa tarde. Realmente tivemos uma apreensão no ano passado de R$430 mil em cigarro, que desencadeou uma investigação que redundou no desbaratamento ou desarticulação de uma organização de alto poder financeiro, que inclusive cooptava policiais para encaminhar cigarros contrabandeados do Paraguai, via Mato Grosso do Sul, para São Paulo e para Paraíba. Além das primeiras apreensões, já foi determinado o sequestro de bens da quadrilha e que estão sendo cumpridos aqui no estado de Mato Grosso.
Exatamente, detectou-se que os integrantes dessa organização criminosa não têm lastro financeiro lícito, portanto tem um patrimônio significativo que está sendo desarticulado nesse momento, e uma contagem por alto das apreensões nesse período todo, até superficial, é de que pelo menos 70 milhões foram introduzidos ilicitamente no território nacional. Então nós registramos aqui essa operação conjunta, Operação Trunk, que tem esse nome justamente porque os caminhões que via de regra eram utilizados no esquema eram os típicos caminhões usados em mudanças, caminhões baús, e de lá para cá, como acabou de destacar o superintendente da Polícia Federal, Cléo Mazzotti, um montante de apreensões já estima-se aproximado aos 70 milhões de reais. Parabéns para as duas corporações, as instituições, melhor dizendo, que realizaram essas apreensões e que demonstram a seriedade e o compromisso de cumprir a lei aqui no Brasil, doa a quem doer, investigando, inclusive, desvios de conduta, e a gente registra aqui, como você destacou, Marcos, é uma notícia que não é agradável se transmitir, mas que nós registramos, sem dúvida, porque também demonstra a seriedade das instituições e o compromisso delas com o cumprimento da lei e da ordem. Marcos. Ok, Silvio, obrigado pela sua participação. É lamentável, é uma pena, né? A gente vê aí policiais sendo presos, mas é aquilo que eu estava conversando aqui com o meu colega, o meu amigo, Dr. José Rosa, que já se encontra nos nossos estúdios. O crime, ele se reinventa, né? O sistema se reinventa. Cooptaram policiais militares, cooptaram policiais rodoviários militares e agora foram para a PF, né? Então, dentro de uma escalada, vamos dizer assim, em termos salariais, todo mundo sabe que um policial militar ganha menos do que um policial federal. Isso é óbvio. Então, a propina tem que ser maior. Daqui a pouquinho eles estão tentando cooptar generais das Forças Armadas, sei lá, para tentar passar com o maldito do cigarro pela fronteira. Eles vão tentar sempre, né? Vamos seguindo com o programa? Deixa eu falar para você da Wellisson Motos. Atenção, você que quer comprar a sua bike elétrica, tem uma oportunidade imperdível, uma negociação jamais feita pela Wellisson Motos, que vai possibilitar você comprar a sua bike elétrica no carnezinho, né? Pode ser feito também no cheque, se você preferir, mas no carnê. Esta bike elétrica aqui está fazendo o maior sucesso, tá? Entre homens e mulheres, jovens, crianças, porque é uma bike, é uma bicicleta, porém é elétrica, não precisa pedalar, pedala se você quiser. Mas ela tem autonomia de 40 quilômetros, ou seja, dá para rodar praticamente um dia. Sabe quanto na parcela? 228. Para quem tem dificuldade de mobilidade, os idosos, né, ou quem é cadeirante, quem tem deficiência física, pode optar pelo triciclo elétrico. Também está com preço muito bacana e também sai no carnezinho. E também o modelo Custom, que é o modelo que muitos jovens gostam, né? A juventude gosta mais do modelo Custom, né? Mais esportivo. Todas estas opções você compra no carnê. 3331-0568, 99224-9144. Através desses dois números, você já conversa agora com a Wellisson, com toda a equipe Wellisson Motos. Por quê? Tem a promoção da Wellisson Motos. Você compra a sua bike elétrica e você ganha o capacete. Você não vai comprar capacete, você não vai concorrer a um capacete. É um presente Wellisson Motos para você, tá bom? Vou para o intervalo comercial, não sai daí não. No próximo bloco, eu volto conversando com o Dr. José Rosa. Nós vamos falar sobre pensão alimentícia. A gente solicitou que o doutor abordasse esse tema de novo, porque com o passar do tempo, muitas pessoas às vezes vão entrando na situação, né? Uma mulher que hoje está com o esposo, né? Daqui 2, 3 meses ela pode estar separada precisando da pensão. Então, via de regra, de vez em quando, a gente pede para o doutor José Rosa voltar aqui e esclarecer a gente sobre isso. E vamos falar também sobre a morte de um homem dentro de uma delegacia. Ele atentou contra a sua própria vida depois de ter sido preso acusado de feminicídio. Eu conto essa história rapidinho para você, não sai daí não, eu volto já. Muito bem, estamos de volta com o MS Urgente desta quarta-feira, 11 horas e 55 minutos, 29 graus de temperatura, imagens da rotatória da Mato Grosso com a Via Parque.
Olha, você sabe que quarta-feira, em via de regra, a gente abre espaço aqui para o direito e convidamos alguns advogados da nossa capital para falar a respeito de alguns temas. E um convidado que a gente sempre faz questão de trazer aqui, ele nos nossos estúdios, não é só pela questão da amizade que temos já com o Dr. José Rosa, mas pelo grande conhecimento que ele tem e principalmente nessa área que nós vamos abordar hoje. É uma área em que sempre quando a gente precisa de orientação a respeito disso, o Dr. José Rosa faz isso para a gente e já ajudou muita gente a encontrar o seu direito. Mulheres que precisam de alguma orientação sobre como proceder e receber aquilo que lhe é de direito. Vamos falar hoje sobre pensão alimentícia. O telefone está aí na tela, 92880080. A gente sempre sabe que vai congestionar a nossa linha quando a gente toca nesse assunto aqui. Doutor José Rosa, chega para cá. Obrigado pela vinda do senhor mais uma vez, doutor. E a gente poder falar desse tema que, por mais que a gente já tenha aí, eu acho que a gente já abordou uma ou duas vezes, ou até mais, esse assunto no decorrer dos anos, sempre tem alguma dúvida a respeito do direito, né, doutor? Sempre tem. Novamente, eu agradeço o convite da Rede Bandeirantes. É um grande prazer estar aqui participando desse momento jurídico no MS Urgente, toda quarta-feira. A gente está sempre ligado aqui, que sempre tem um assunto interessante. Pensão alimentícia é um instituto jurídico onde se determina que uma pessoa pague um determinado valor a outra. Em regra, isso acontece nas relações entre pais e filhos e, uma vez ou outra, entre ex-cônjuges. Como é que funciona isso? É um valor que o pai ou a mãe deve prestar aos seus filhos. Em regra, é um valor que se chega e ele tem aquilo que se conhece como caráter alimentar, serve para que a criança tenha os seus supridos, as suas necessidades e geralmente é calculada com base naquilo que a criança precisa receber e com base naquilo que aquele que vai alimentar tem condições de pagar. É este binômio que é levado em conta para o cálculo. Doutor, aquele casal que se separou agora, acabaram de se separar e eles têm, por entendimento entre eles, fazer o pagamento dessa pensão, necessariamente eles devem fazer isso perante a lei ou não? Se houver uma possibilidade amigável, pode ser feito isso de boca, de contrato verbal ou não, Marcos? É melhor que faça no papel e estabeleça no papel esse pagamento desses valores. Pois bem, o que a recomendação, Marcos Adriano, é que sempre se faça no ato da separação o estabelecimento de critérios do pagamento desses valores. Por quê? Para evitar debates futuros, para evitar conflitos, já se fica estabelecido ali no ato de separação, o pai e a mãe sabem que precisam contribuir para a alimentação do filho, então a ideia é que se coloque isso já no ato de separação. Muitas vezes no mundo contemporâneo, o casamento, como se diz propriamente dito, está em desuso. O que as pessoas têm optado é pela convivência, a união estável, conhecida nos dias atuais. Então, faça-se o reconhecimento da união estável e depois a dissolução, e nessa dissolução já se estabeleça o valor e com quem essa criança vai ficar. Lembrando que aquele que não tem a guarda deve pagar para aquele que detém. Tirando já aquele pensamento, doutor, que é só o homem que paga a pensão. Às vezes, se a mulher não puder ficar com a criança, ou talvez ela tenha um trabalho que exige muito dela e o pai vá criá-lo, ela pode pagar a pensão também para o homem, a título de alimentos. Isso. Este é um ponto fundamental, porque fica sempre aquela ideia de que a pensão alimentícia é paga pelo homem. Isso é uma ideia equivocada. A pensão alimentícia é paga para aquele cônjuge que tem a guarda. Lembrando, pensão alimentícia destinada ao filho não é pago à ex-mulher nem ao ex-marido. É pago para aquele que administra os alimentos para aquela criança. E este recurso, ele tem destino à criança. Fica aquele conflito sempre, olha, eu me separei e eu estou pagando para esse sujeito ou para aquela megera, como a gente vê os fins de relacionamento, conflitantes. Então, o que acontece? Você tem que ter em mente, o valor que você está pagando não é para o seu ex-companheiro ou ex-companheira, é para a criança. Então, nesse momento, o que deve ser focado? O bem-estar do menor. Nós temos uma pergunta que já vamos deixar posta aqui para o doutor José Rosa, e essa eu achei bastante interessante. Confesso que eu não tinha feito essa pergunta para ele ainda. Doutor, em caso de aposentadoria de quem está pagando a pensão alimentícia, ele tem direito, a mãe tem direito de requerer ali da União, olha, eu quero
tantos por cento dessa pensão aqui, porque ele paga a pensão para o meu filho. O senhor responde daqui a pouquinho para a gente, pode sair por aqui. Estou conversando com o doutor José Rosa sobre esse tema que é muito interessante, mas interessante mesmo, falar sobre pensão alimentícia. Você que tem dúvidas, pode mandar sua pergunta para cá, para o 9288-0080, tá legal? Vamos seguindo com o programa? Deixa eu falar para você da Federal Car. Olha, como é bacana você poder confiar na empresa onde você vai comprar o seu próximo carro. É uma relação de confiança. Se não tem confiança com a garagem, como é que você vai comprar um carro? Você vai andar nesse carro aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai colocar a sua família dentro desse carro. Então, passa lá na Federal Car e conversa com a equipe show de bola. Muito bem, estamos de volta à sede da Federal Car para mostrar muitas ofertas para você fechar um bom negócio esta semana. E a gente começa mostrando este Lifan aqui. Para você que é motorista de aplicativo, é uma ótima pedida, né, Lili? Com certeza, um carro completo, 2015, muito bom para financiamento. Inclusive, esse nós conseguimos fazer 100%. Carro sedã vale muito a pena. Traz o seu usado para cá, porque ele pode entrar nesse negócio. Outra pedida muito interessante aqui no pátio da Federal Car é este carro aqui. Carro com uma pegada esportiva, né, Lili? Sim, um carro hatch, motor 1.6, tem um bom desenvolvimento. Quanto você pede nesse carro hoje? Esse tá baratíssimo, R$ 25.900. E para eu pegar esse carro agora, quanto que eu tenho que dar de entrada? Isso nós fazemos uma simulação no CPF do cliente e no mesmo momento eu consigo dar essas informações para ele. Agora a opção é para quem já quer pular de um carro popular com um prêmio já para um mini SUV, que é a EcoSport. Exatamente, um carro 2005 completa e essa com banco de couro. Quanto que você fala nela? Essa é R$ 19.900. R$ 19.900 para você pular em um carro mini SUV. Traz o seu usado para cá, faça uma avaliação, porque aqui é assim, você sonha e a Federal Car realiza. Muito bem, liga lá, conversa com a equipe Federal Car. Estão todos eles te esperando para fazer um test drive e entregar o carro que você precisa, tá bom? Gente, olha, triste fim, mesmo que seja para um bandido, mesmo que seja para um assassino, o que a gente quer aqui é que o bandido vá preso, pague pelos crimes que ele cometeu, mas este é o final de muitos bandidos. O cara talvez caiu em si e cometeu o suicídio dentro da cela onde ele estava. Esse rapaz que é acusado de um feminicídio, né, teria matado a amante e dentro da cadeia ele cometeu suicídio. A reportagem na tela. O pintor Fábio Braga do Amaral, de 39 anos, que matou Érica Aguilar Pereira, de 38, no dia 11 de junho, foi encontrado morto por volta das 2h30 da tarde dessa terça-feira em uma das celas da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande. Fábio teria se enforcado usando a própria roupa, uma jaqueta, na mesma cela em que estava detido outro homem que afirmou não ter visto nada porque estava dormindo. O advogado de Fábio relatou que na véspera do incidente, ele teria confessado que temia ser transferido para o estabelecimento de segurança máxima de Campo Grande por conta da violência com que os internos da unidade penal costumam receber os suspeitos ou condenados por estupro. Estava assustado, ele estava preocupado, ele pedia para não deixar ele ir para a máxima, tá? Não acredito que a justiça, eu nunca vi um caso, quando envolve um caso de estupro, que não é esse caso concreto, porque o laudo ficou constatado que não houve o estupro. Estou falando da causa passada, do tempo que ele cumpriu pena. Então, ele até hoje, ele fica separado dos outros presos. Ele tinha esse medo de ficar lá. Ele estava muito assustado, realmente. Logo depois do trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico e Odontológico de Campo Grande. O advogado informou que a família decidiu doar os órgãos de Fábio. Eu aconselhei, até uma questão humanitária, se a família vai querer doar os órgãos dele, e conversando com os familiares, eles decidiram fazer a doação, sim. Bom, daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui a coletiva de imprensa dada pela delegada que cuida do caso, é a doutora Joils que está no caso, né? A titular lá da Delegacia da Mulher. E ela fala a respeito desse triste fim. Depois eu vou até perguntar a título de informação para o doutor José Rosa. Isso aí é inquérito resolvido, né, doutor? Quando morre o acusado, é inquérito resolvido, pena paga. Ele mesmo. Agora, é claro que a família do rapaz vai exigir uma investigação
dentro da delegacia para saber se ninguém matou ele lá. Eu acho muito pouco provável. Acho muito pouco provável. Vamos seguir com o programa? Deixa eu falar para você da Odonto Prime. Gente, olha, você que quer ter um sorriso diferente, quando falta um dentinho aí na boca, é triste, né? Às vezes você dá aquele sorriso tímido, tem medo de sorrir. E este pininho aqui, ó, resolve o problema. A Odonto Prime faz dezenas, centenas de implantes todos os meses e vem recuperando o sorriso de muita gente. Às vezes você teve um trauma, né, uma queda, né, um acidente de carro, de moto, perdeu um dente. Você pode fazer isso agora. Isso o que, Marcos? Esse procedimento aqui, ó, é só encaixar, né, na gengiva do paciente e colocar o dentinho aqui em cima, que é de porcelana, e aí você vai ficar com o seu sorriso reestabelecido. Gostou da ideia? 3023-6760 e 99907-6760. Liga lá, conversa com a equipe Odonto Prime. Ó, outro procedimento que é feito lá é a tal da buchectomia. Para quem é bochechudo, o Paulinho disse que vai lá. Eu já estou preparando a minha ida lá. Você tira aquela gordurinha que tem aqui, ó, na bochecha. Eu acho que a Ana, eu vou mandar a Ana lá também. A Ana também é bochechuda. Aí tira essa gordurinha que tem aqui e fica com o rosto mais fininho, fica mais com cara de artista, rapaz. Brinca com o pessoal lá da Odonto Prime, Rua 26 de Agosto, 127, centro de Campo Grande. Eu tô brincando sério mesmo, eu vou marcar minha buchectomia que fala, né? O nome tá certinho? Buchectomia. Pra você ficar com o rostinho. O Zé, eu não sei, o doutor Zé Rosa, depois nós vamos passar ele pro doutor Rudney e o doutor Rudney vai avaliar o caso dele, se ele precisa de uma buchectomia. Gente, olha, falando sério, coletiva de imprensa com a doutora Joilce, que é a delegada titular da Delegacia da Mulher. Ela falou desse caso aí. Ela iria interrogar o cidadão aí, mas não houve tempo hábil. Ele acabou se matando ou possivelmente teria cometido suicídio dentro da cela. A reportagem agora. Fábio Braga do Amaral, de 39 anos, foi encontrado morto um dia antes da delegada da DEAM, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, fazer interrogatório. Ele estava foragido depois de matar Érica Aguilar Pereira, de 38 anos. Ele foi preso na segunda-feira em Bodoquena e trazido para Campo Grande. A delegada Joilce Ramos descreve o cenário da cela e como ele foi encontrado. Ele usou um casaco, pelas fotos que a gente tem e que eu analisei também, eu acredito que ele subiu, a grade tem duas divisórias, ele subiu nessa primeira divisória, enrolou a manga do casaco no pescoço, amarrou o casaco na grade lá em cima e se soltou. Com a soltura e o peso do corpo dele, né? Que a hora que ele se soltou, os pés dele não encostou no chão. Nesse momento, asfixiou, né? E ele veio a óbito. Com a análise da perícia, foi constatado que Fábio tirou a própria vida. Segundo a delegada, o que teria motivado o suicídio era que o autor de feminicídio temia voltar para o presídio de segurança máxima. A grande preocupação dele era não ir para o presídio. Ele tirou, segundo as próprias palavras dele, disse que já tirou 8 anos de presídio e não queria voltar para lá. Com a morte do autor, o caso é arquivado judicialmente. Para a Polícia Civil, o crime cometido é de feminicídio, já que a versão dele não convenceu. Para a investigação, os elementos comprovam que Fábio matou Érica. A vítima foi encontrada com os braços amarrados para trás. Ele apresentou uma versão totalmente contraditória às provas que temos nos autos, né? Dizendo que ela tentou pular, ela queria suicidar e ela tentou pular e ele, na tentativa de não deixar, acabou por matá-la naquele momento. E é totalmente contraditório porque ela estava amarrada na cama. Como uma pessoa amarrada na cama consegue pular uma janela, né? O crime foi no dia 11 de junho em Campo Grande. Érica foi encontrada no quarto dela no condomínio Ramstedt, onde morava com os 2 filhos. A vítima teria sido asfixiada. Antes de fugir, o autor também tentou esganar a filha dela de 15 anos, que dormia no quarto junto com o irmão. O que eu percebi é assim, que em nenhum momento, nem conversa com o Goi, nem conversa com a minha policial que foi até lá falar com ele na cela, ele não teve nenhuma preocupação com a vítima. Olha, a gente sabe que existem muitas teorias, talvez alguém esteja pensando, olha, alguém matou ele dentro da cela, a polícia tem que investigar, mas uma coisa é fato, né? A palavra de Deus diz que quem vive pela espada morre por ela, né?
o final de uma pessoa que se envolve em homicídios, em estupro. Ele tinha passagem já, ou pelo menos acusação de estupro também. Ele era uma pessoa bem complicada, tinha uma vida complicada esse rapaz. E infelizmente teve um final trágico, né? Um exemplo maior do que você deve buscar uma saída, deve buscar um caminho, não viver no mundo do crime. Se você está vivendo no mundo do crime, está passível a viver as sanções do mundo do crime também, tá bom? 12h11. Deixa eu trazer um recado que me alegra muito falar dele, que é o recado da Cambi, principalmente porque atende pequenos, médios e grandes empresários na capital. Mandar um abraço aqui para toda a diretoria da Cambi, que produz aqui no Mato Grosso do Sul verdadeiras delícias por um preço muito acessível para todas as camadas. E os produtos, Marcos, os melhores que tem no mercado, ó, manteiga Cambi. Isso aqui não é margarina não, viu? É manteiguinha Cambi, que é para você passar naquele pãozinho francês. Zé, delicioso, hein? Né? Finalzinho da tarde, o Zé diz que bate uns 3 pãozinhos francês daquele lá com a manteiguinha Cambi. Né? Esse dia atrás eu mandei um pote de Cambi lá para ele. Aqui, ó, queijo nozinho. Esse aqui o Manu disse que quer abrir esse pacote, jogar um oréganozinho aqui por cima, um fio de azeite, já era. Já passa no bucho também. Hoje, vai abrir hoje. Beleza, eu tô querendo nesse momento, viu, Paulinho? E aqui a bisnagona de requeijão cremoso. Ô, Marco, mas isso aí é para casa? Não, amigão, isso aqui é para quem trabalha com delivery. Você que produz pizza, lanche, você que trabalha já de uma forma artesanal na sua casa, você pode trabalhar com produtos desta qualidade aqui. Gostou da ideia? Liga, conversa direto com a fábrica, 2 aqui em Mato Grosso do Sul. Afinal de contas, leite que é leite Cambi. Leite que é leite Cambi. É saboroso, é saudável, é muito gostoso. Leite que é leite Cambi. Leite Cambi, muito mais energia e saúde em sua mesa. Muito bem, liga lá, conversa com a equipe Cambi. Eu tenho certeza que você vai se tornar rapidamente um representante desta grande empresa. Vou para o intervalo comercial, não sai daí não. No próximo bloco a gente continua o nosso bate-papo com o Dr. José Rosa. Já estão chegando perguntas e uma das que eu fiz para ele é o seguinte, ó, o cidadão parou de trabalhar, né, mas paga pensão e ele recebe uma aposentadoria do governo ou da prefeitura ou do estado. A mãe tem direito de requerer a porcentagem devida lá do filho? Vai responder isso pra gente daqui a pouco, hein? Não sai daí não, eu volto já. Muito bem, estamos de volta com o MS Urgente desta quarta-feira. Imagens do Shopping Campo Grande. Fazer uma propaganda de graça pro shopping, ele não precisa, né? Mas está na frente ali do nosso cartão postal, que é a Avenida Afonso Pena. Então não tem como não mostrar um desses shoppings da capital, que é o Shopping Campo Grande. 12h15. Estamos de volta com o MS Urgente desta quarta-feira. Está de volta aqui a nossa bancada, o Dr. José Rosa, que vai responder agora a pergunta que eu deixei posta para ele antes da saída para o intervalo comercial. Doutor José Rosa, o homem que paga pensão, o homem ou a mulher que paga pensão alimentícia, mas que se aposenta, é encostado pelo INSS, enfim, e continua no tempo de pagar a pensão, a pessoa pode requerer que o Estado ou a União dê esse valor para ela? Então, é importante saber que quem deve a pensão alimentícia, no caso do funcionário público ou daquele que se aposenta e vai receber os seus proventos via INSS, continua sendo o sujeito. Então, o que se faz nesse caso, Marcos Adriano? Você vai se dirigir ao juiz e pedir para que seja oficiada o órgão que faz o pagamento, para que seja descontado em folha o valor da pensão. Então, não é que a União passa a dever e nem o Estado passa a dever. Quem continua devendo é aquele sujeito que é o genitor ou a genitora da criança, e a diferença é que vai descontar diretamente no olerite ou no contra-cheque dessa pessoa. Olha só que interessante, nós temos 2 perguntas, é o mesmo sentido, mas é a pergunta de uma mulher e a pergunta de um homem. A moça pergunta o seguinte, ó, o ex-marido paga R$420 de pensão para 2 filhos. E ela diz que não tem como comprovar que ele ganha mais para poder pagar um pouco mais. O outro cidadão aqui diz o seguinte, olha, eu pago uma pensão muito alta, minha renda caiu, eu entrei com a revisão, mas não baixou. Chega lá na frente do juiz, não baixa esse valor. O que fazer, tanto num caso como no outro aqui, doutor?
Bom, a primeira coisa que tem que levar em conta é que você precisa fazer prova ao juiz daquilo que você está alegando. Então, o instrumento correto para você majorar ou minorar a pensão, aquele que está pedindo a majoração ou aquele que está pedindo para que seja diminuído o valor, o comportamento certo é pedir a revisão desses alimentos. Você precisa, para você pedir para minorar, 2 eventos. Ou você vai demonstrar que os seus ganhos estão menores, ou você vai demonstrar que a criança não tem mais necessidade de tanto valor. Ok? Então, como é que se demonstra isso? Você vai apresentar para aquele que está pedindo para majorar a pensão, vai apresentar os gastos da criança e, então, pedir para que o juiz, tendo em vista os gastos serem maiores e aqueles valores não estarem cobrindo aquilo, pedir para que seja aumentada a pensão. Para você que vai pedir para se isentar ou para diminuir a pensão, você vai ter que levar documentos que comprovem que você não tem mais condições de pagar aquele valor. Porque, veja, é importante saber que o valor da pensão alimentícia ela não pode comprometer a vida do sujeito que está pagando. Então, por isso eu já disse no primeiro bloco, o que o juiz vai levar em conta é a necessidade da criança e a possibilidade daquele que está pagando. Isso não pode ser, não é motivo de enriquecimento para aquele que está com a guarda da criança e, portanto, está gerenciando os alimentos, e nem pode ser causa de empobrecimento ou causa de dificuldade para aquele que está pagando. O juiz sempre vai levar em conta o estado de pacificação daquele que paga e daquele que recebe. Ou seja, tanto o homem como a mulher que vai receber a pensão no lugar do filho para gerir esses valores, não pode imaginar que tem uma raspadinha premiada lá, né? Porque ficou com o filho, agora eu vou ganhar dinheiro. Não é bem assim. Doutor Zé Rosa, outra pergunta interessante. Até que nível de parentesco a justiça atinge para solicitar a pensão quando o pai ou a mãe não paga? O que eu saiba é o avô e a avó. Tem mais alguém que pode ser atingido, doutor? Exatamente. Isso é muito importante também. E há situações em que o pai e a mãe também podem pagar a pensão, Marcos Adriano. Veja, os limites do pagamento da pensão. Primeiro, vamos para o limite temporal. Tem direito de receber a pensão alimentícia as crianças ou o adolescente que completa 18 anos de idade. Quando que se prorroga no tempo? Quando ele está cursando um curso de nível superior ou um curso profissionalizante, até que esse curso seja concluído ou até que ele complete 24 anos de idade. Aos 24 anos de idade desaparece o dever de alimentos. É possível prorrogar isso? Sim, naqueles casos em que a criança é especial, a criança é deficiente. Aí o pai e a mãe têm que pagar o resto da vida alimentos para essa criança. A quem se pode cobrar? Ao pai e à mãe. Imagina que você, Marcos Adriano, está criando um sobrinho. Você pode pedir alimentos tanto para o pai quanto para a mãe, porque é você que está gerenciando. No caso da criança, é possível quando o pai ou a mãe não tem condições de alimentá-lo, é aqueles casos em que a pessoa tem filho, abandona essa criança e se joga no mundo das drogas, e o avô tem condições, ou um tio tem condições, ou o irmão tem condições. É possível cobrar nessa linha de parentesco dos avós, dos tios e dos irmãos. Rapaz, então o cara faz o filho, você que é irmão e tio, parente de alguém que não está pagando a pensão, fala para ele pagar, senão a justiça vai atrás de você. Doutor, mais uma pergunta rápida aqui. A famosa extinção, porque já tem várias perguntas chegando nesse sentido. Não é só a criança atingir a maioridade. Se o pai não entrar com o pedido dessa suspensão, ele compulsoriamente tem que continuar pagando. Exatamente. É um equívoco e já gerou pensão civil, porque a pena para aquele que não paga 3 meses em tese consecutivo, a pensão, né, é uma regra que está sendo utilizada, apesar de que já, embora no primeiro mês já é possível ser decretada a prisão civil, mas se você chegou no lapso temporal necessário para você pedir a isenção ou a extinção do pagamento, você precisa provocar o juiz para que ele dê uma contra-ordem àquela ordem que foi dada anteriormente. Ou seja, mandou pagar, agora fala, não, agora não precisa pagar mais. Agora não precisa pagar mais. Enquanto isso não acontecer, você deve continuar pagando sob pena de você entrar em mora. Mais um detalhe, quando o desconto é feito em folha, você precisa requerer ao juiz para que ele acione o instituto que lhe paga, seja o INSS, o Estado, o município ou a prefeitura, ou, enfim, o órgão que está efetuando esse pagamento, para que deixe de fazer o desconto. Senão vai continuar descontando de você até que seu filho tenha 30, 40 anos. Porque o mesmo vale para a empresa, doutor? O mesmo vale para a empresa, tá? E não perca de vista o ambiente temporal. 18 anos, obrigação total. A partir daí, no limite de 24 anos, porque se leva em conta o tempo que se gasta para fazer um curso superior.
Porque também, Marcos Adriano, tem aqueles filhos de bacana, vamos levar aqui um termo, né? Que ficam fazendo faculdade, trancando faculdade, reprovando e Fica 10 anos fazendo a faculdade. 10 anos fazendo a faculdade. O limite temporal máximo é 24 anos de idade. Tá certo. Doutor, olha, eu gostaria da gente dar mais tempo aqui para o doutor Zé Rosa, quando este assunto está em voga, porque tem muita pergunta, mas a gente marca uma outra vinda para o doutor aqui. Por enquanto, doutor, obrigado pela vinda do senhor. Eu é que agradeço, sempre vou estar aqui na Rede Bandeirantes com vocês, levando conhecimento jurídico e sempre deixando aquele recado, Marcos Adriano, cuide do seu direito, senão você não merece tê-lo. Obrigado, doutor. Até a próxima. Pode sair por aqui. Conversei com o doutor José Rosa, competente advogado criminalista, mas nessa área de direito de família atua brilhantemente. É por isso que a gente sempre convida ele. E, é claro, as perguntas que chegaram, tem muita gente que pergunta, mas o doutor já saiu. As perguntas que chegarem no nosso WhatsApp, a gente tem como primícia, como compromisso, em enviar para a assessoria do doutor José Rosa, para os outros advogados que compõem a banca dele, para que gratuitamente, não é cobrado, tá, gente? Eles deem as informações que as pessoas estão perguntando aqui no WhatsApp, tá bom? Agora, se a sua dúvida foi retirada aqui, né, fica à vontade. Se você quiser procurar também um advogado da sua confiança, Marcos, gostei da ideia aí, vou procurar meu advogado. Vá lá, constitua o seu advogado. Se você não tem condições, procure a OAB, a Defensoria Pública. Você tem muitos direitos, tá certo? Deixa eu trazer o recado para você aqui da Rede Econômica. Hoje é quarta-feira, é dia de economizar lá na Rede Econômica. Você vai fazer o seguinte, vai pegar papel e caneta, anota todas as ofertas, depois corre para a Rede Econômica fazer economia de verdade. Vem pra Rede Econômica, fazer economia é bom pra todo mundo. Laranja quilo 95 centavos, repolho verde quilo 2,55, batata lavada quilo 2,88, banana prata ou tomate quilo 2,98, maçã nacional quilo 3,78. Passe na Rede Econômica. Rede Econômica tem sempre uma pertinho de você, no meu bairro tem, tenho certeza que no seu bairro aí também tem, e no interior do estado. Olha essa aqui, ó. Um idoso que vinha do estado do Paraná, vinha de ônibus, vinha assediando uma mulher dentro do ônibus. O que acontece? O motorista foi avisado e olha o que aconteceu com ele. Dá uma olhada. Um homem de 69 anos, morador de Toledo, no Paraná, foi preso na manhã desta terça-feira em Dourados, suspeito de importunar ofensivamente a uma mulher de 30 anos, moradora de Cascavel. Ambos viajavam no mesmo ônibus interestadual. No boletim de ocorrência, a vítima, que estava dormindo, acordou ao sentir o idoso passando a mão nos seus braços. Ela teria se afastado e se reposicionado na poltrona e voltou a dormir, mas acordou novamente com o homem passando as mãos em seu corpo. Alertado, o motorista do ônibus acionou a guarda municipal assim que chegou ao terminal rodoviário de Dourados. O suspeito acabou encaminhado à delegacia da mulher, negou a versão da passageira, mas foi autuado em flagrante por importunação ofensiva ao pudor. Só lembrando que essa importunação foi em uma linha interestadual, mas poderia ser dentro de um ônibus coletivo aqui da capital e você tem o mesmo direito, tá? Se você perceber que tem um malaco lá te assediando, te importunando, você avisa o motorista do ônibus, avisa alguém que estiver próximo ali, ó, chama a polícia e o cara sai de lá preso. É obrigação do motorista chamar a polícia para quem faz esse tipo de coisa. Dá tempo ainda para eu trazer aqui essa informação, olha. O GAECO, o Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Jogo Sujo. Nós vamos ter outras informações agora com o repórter Silvio Ferreira. Equipes do GAECO, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público Estadual, deflagraram na manhã desta terça-feira a Operação Jogo Sujo, no município de Batayporã, a 312 quilômetros de Campo Grande. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Prefeitura do município e em residências de servidores públicos municipais e empresários. R$ 42.700 foram apreendidos. A operação faz parte das investigações de indícios dos crimes de peculato, falsidade ideológica e fraude a processo licitatório. As investigações apontam suspeitas de fraude em licitação para aquisição de material esportivo, como troféus, medalhas e uniformes, na Secretaria de Esportes de Batayporã. Segundo o GAECO, uma empresa de fachada teria sido usada para o desvio do dinheiro público. Olha, o GAECO não brinca em serviço. E sempre quando esses caras fazem uma operação, você pode ter certeza que ela não é feita antes de se cercarem
de muitas provas, de muitas vezes até escutas telefônicas, informações sigilosas, que quando eles dão o start em uma operação, seja ela qual for, você pode ter certeza que acaba pulando, dando bote certeiro. E nesse caso aí, sempre envolvendo a administração pública, né? É triste, é lamentável. Olha lá, o Paço Municipal. Você elege um cara através do voto direto para ele te representar, e o que muitas vezes o cara faz, não é via de regra, mas em muitos casos, é o cara vai lá meter a mão no cofre público, o qual ele deveria cuidar com carinho, né? Já que você elegeu ele para cuidar do dinheiro público, às vezes o cara acha que é dele e mete a mão. 12 horas e 27 minutos, faltando apenas 2 minutinhos para acabar o programa. Deixa eu trazer aqui o ganhador do rodízio de sushi lá do Joy Sushi Bar. Quem ganhou? Clica aí. Bom dia, Marcos, quero ir no sushi. A Adriana Cristina, tem um bairro dela, não tem um bairro onde ela participou? Caso a pessoa morra, como que fica? Ela está perguntando, ela está fazendo pergunta para o advogado, olha só, e ganhou o rodízio de sushi lá do Joy Sushi Bar. Ô, Adriana, eu vou encaminhar a sua pergunta para o Dr. Zé Rosa e ele vai responder para você, tá bom? Pode ficar tranquila. Vamos embora, vem aí os donos da bola. Eu agradeço o carinho da sua atenção e da sua audiência. Amanhã eu estou de volta a partir das 11 horas e 30 minutos, querendo Deus. Forte abraço e não se esqueça, a fé ri das impossibilidades. Olho na tela, olho na Band. Tchau!